Não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Olá pessoal, aqui é o Dutti do canal Rasgando o Verbo. Tô aqui mais uma vez com meu parceiro Xandão e hoje a gente vai falar da polêmica que tomou conta aí do dia, né? Famigerada cadeirada do Datena no provavelmente futuro prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Solta a vinheta! Aí pessoal, essa cadeirada eu penso que foi a cadeirada mais famosa dos últimos anos. Porque, querendo ou não, tem gente que tá a favor do Datena, porque, inclusive, conversando com algumas pessoas, até tive um comentário de um colega meu que falou, não, o Datena fez o que várias pessoas têm vontade de fazer com umas com as outras. Porque às vezes a gente tá passando a raiva no serviço, às vezes a gente tá passando a raiva no nosso dia a dia, às vezes alguém conversa uma coisa ou outra, a vontade é pegar a cadeira e sentar na cabeça mesmo. O Datena realizou o sonho dele, só que é o seguinte, na minha opinião, e penso também que a do Xandão, ele simplesmente acabou com as chances dele, apesar de ter ficado mais famoso que ele já é, mas muita gente levou para o lado de que ele não tem autocontrole, o que de fato se mostrou que não tem, mas não dá pra gente julgar, porque cada pessoa reage de uma forma, e essa questão aí da cadeirada, simplesmente, na minha opinião, elegeu de fato o Pablo Marçal como prefeito de São Paulo, porque agora é praticamente oficial essa questão aí. Isso deu muita hype, tanto positiva quanto negativa, mas o suficiente para tornar ele eleito, na minha opinião. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma, só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela, por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. O Pablo Marçal, ele consegue provocar a pessoa, até a pessoa perder a cabeça com ele, né? E eu tô imaginando aqui, velho, um possível segundo turno, ele e o Boulos. Imagina o debate desses dois, como é que vai pegar fogo. E falando do Datena, quando você assiste o Brasil Urgente, que é o jornal que ele faz, lá na Band, acho que é na Band mesmo, né? Lá na Band você percebe que tem um descontrolezinho, ele fica meio revoltado com os casos que ele apresenta lá. E agora, ele extrapolou. Eu vou me colocar no lugar dele. Tipo assim, se ele for realmente inocente nisso aí, que arquivou os processos, arquivou a acusação, se ele for realmente vítima nisso aí, eu acho que eu ficaria puto que nem ele, né, ser acusado ali. Então, pessoal, é isso aí. Que eu acho que ele extrapolou e eu faria a mesma coisa se eu estivesse no caso dele, se tivesse sofrido uma falsa acusação e tivesse quase acabado com a minha família. Inclusive ele alegou que, acho que foi a sogra, parece que a sogra faleceu, que devido a essa acusação ela morreu de infarto. Aí o cara jogar isso sem prova nenhuma, na cara dele no debate. Isso foi genial, velho, mas também mostra um pouco do caráter do Pablo Marçal. É um cara extremamente inteligente,
mas ele faz tudo em prol de si mesmo, né? Ele sabe que tudo que ele faz ali, eu acho que é pensado, né? Pensado para descontrolar, e com isso aumenta a popularidade dele entre as pessoas, porque não tem candidato ali que, tipo assim, que fala, não, o candidato tal, não tem, velho. Tanto que a maioria, que teve uma pesquisa aí, que mais de 50% vai votar sem saber, porque que eles não gostam de nenhum dos candidatos que tá ali. Entendeu? Isso aí, provavelmente ele vai ganhar as eleições, porque é o único que se destaca aí nos debates, atacando os outros candidatos, né? Principalmente o Boulos, que na minha opinião também não é um cara também que tá ali por motivos pessoais. Vamos ver o que vai dar isso aí. Na minha opinião, não vai ser no primeiro turno, por mais que eu acho que o Marçal vença o primeiro turno, mas não vai ser suficiente para ele ganhar no primeiro turno. Vai para o segundo turno, muito provavelmente com o Boulos. Vai ser um circo, isso aí é um fato. Como o Xandão mesmo já comentou, também acho que o Marçal é um cara muito inteligente, só que ele não brinca. Ele não brinca e usa coisas que, vamos dizer assim, até passam do bom senso e da ética. Ele resume muito bem uma frase de um antigo pensador italiano e cientista político, o famoso Maquiavel. Vou finalizar com essa frase. Agradeço quem está assistindo nossos vídeos, deixem um like, comentem, da famosa cadeirada, o que vocês acham, que ele estava certo, que ele estava errado, o da Atena. E, como diria Maquiavel, os fins justificam os meios. É assim que o Pablo Marçal vive a vida dele em tudo que ele faz. Ele simplesmente quer cumprir o objetivo. E o objetivo dele hoje é se tornar prefeito de São Paulo. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Bom dia a todos, bom dia São Paulo, Brasil. Viva a democracia cubana, a democracia de Nicarágua, a democracia da Venezuela. Aos brasileiros que comemoraram aí que eu mereci, realmente o povo tem merecido esses governantes que a gente tem. Eu fico imaginando, se um homem como o Luiz da Atena tem coragem de fazer isso com um cara do meu nível, o que ele não faz com a mulher? A culpa sempre é de quem é agredido aqui no país. Quero dar os parabéns para a maior parte da imprensa que está passando pano. O descontrole emocional é dele. Ele começou o debate ontem, antes de entrar no debate, falando que tinha vontade de me bater, ou seja, imagina o povo. Agora eu quero fazer uma pergunta ao contrário aqui. Aonde que eu estaria se eu tivesse dado uma cadeirada nele? Ia estar encarcerado agora, né? Aonde que o filho da senhora, que é de periferia, se tivesse batido uma cadeira em alguém, aonde que ele estaria agora? O da Atena saiu impune. Eu vou sair daqui pro IML, fazer exame de corpo e delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. Então, eu fiquei refletindo ontem. Um cara que cometeu um assédio sexual deve ter gastado alguns milhões pelo silêncio dessa mulher. Vocês passam o pano. Tá horrível assistir alguns jornalistas defendendo o Silvio lá por assédio sexual também, e o governo federal sabe há meses sobre esse assédio e nada faz. O Ricardo Nunes ontem deve ter comemorado, inclusive um banana veio falar que eu fugi do debate. Você acha que eu sou banana igual você, ô banana? Nós, no próximo debate, eu não sei qual é o próximo, a gente quer saber, amanhã, a gente quer saber que jeito que você bateu na sua esposa, Ricardo Nunes, com a mão fechada ou se foi aberta, ela foi registrar o boletim de ocorrência contra você. Então, assim, ontem o debate estava correndo no maior nível de nobreza. Quem que plantou essa agressão? A própria pessoa. Da Atena começou fazendo gracinha. Ele tem uma pauta ali com o consórcio comunista do Brasil de me acusar de coisas que eu nunca fiz.
me acusou, levei na altura, ele levantou a mentira e eu pus só uma verdade na frente dele. Não suportou, eu fico querendo saber como que pode um cara desse sentar numa cadeira, qualquer cadeira, até de apresentador. Falar para a câmera é fácil, ler o que está na televisão que alguém escreveu é fácil. Agora quando está fora do seu contexto, eu lembro daquela reunião sua, Datena, você, o Boles e o Neto, que vive me xingando aí na televisão também. Eu lembro que o Boulos falou, a gente tem que fuder esse cara. Eu lembro que você já foi petista, eu lembro que você é um comunista que tem um quadro do Che Guevara na sua casa. Che Guevara não concordava com a homossexualidade, o que ele fazia? Ia lá e matava os homossexuais. É isso que vocês querem para esse país? Ontem eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Nós vamos pra guerra, foi só esbarrão, né, Datena? Nós vamos pra guerra. Se eu quisesse paz, eu pegava minha família e saísse desse país. Só que eu quero é liberdade. E querendo liberdade, nós vamos investir tudo que a gente tem. A minha família, os nossos recursos, o tempo de qualidade que eu tenho. E Datena, que ódio é esse, cara? Isso é uma tentativa de homicídio, cara. Se você bate uma cadeira dessa numa pessoa indefesa igual o Bananinha, igual o Ricardo Nunes, você tinha mandado esse cara pra UTI. Sua sorte é que eu me defendi. E é terrível ver um cara desvairado e maluco como você. A minha insatisfação como cidadão é que eu tô lutando contra... Acabou de sair a pesquisa Veritas, a que vocês não dão conta de manipular, né? A que vocês não dão conta de manipular, vocês já viram quantos por cento que a gente tá. Vai ser no primeiro turno essa eleição. É o povo contra esse sistema. Você precisa explicar, ô Ricardo, por que que a Marta Suplicy, que é comunista, era secretária sua e agora é vice do Boles. Você precisa de explicar a agressão contra a sua esposa. Se ela te perdoou, tudo bem, mas você precisa de explicar isso para todas as mulheres aqui de São Paulo. 2 dias atrás, como ele não para de proferir mentiras a meu respeito, falando que eu fugi de país. Nunca fugi de país. O fato, quando eu fui processado criminalmente, eu tinha 18 anos de idade. Eu fui sair do país agora em 2020. Olha a loucura desse cara. Ele pega uma cartilha de forma mentirosa e irresponsável, sai falando loucura, falando que eu toquei em coisa de aposentado. Isso é uma mentira. Prova o que eu peguei de alguém que eu vou pagar 4 vezes mais. É fácil ficar falando e depois não dar conta de segurar o que você fala. Mandei mensagem, sim. Mandei falando, isso aqui tá parecendo um zoológico, você não precisa fazer isso. Me perdoe falar qualquer coisa sua, mesmo que seja verdade. Ele postou só um pedacinho da mensagem, posta tudo. Ele posta a sua resposta também. E eu esperava a civilidade sua no debate. Eu em momento algum, entrei em debate para quebrar ninguém no meio. Vocês estão usando os programas de rádio que vocês têm, os programas de televisão, a influência que vocês têm na mídia. Um tanto de influenciador que vocês estão pagando com a máquina pública para se levantar contra mim. Ontem, por que não foi parado o debate? Que sangue, que vontade é esse? Por que nenhum candidato solidarizou com essa agressão gratuita? Eles estão falando que o senhor vai se vitimizar com esse... Como que eu vou me vitimizar se eu já estou falando que foi um esbarrão de um velho tarado? Um cara que não serve para ser um cidadão comum. Imagina eu vítima, onde você já viu? Eu não tenho nem notícia disso. O que eles falaram é fofoca. Tá aqui alguém, eu sou vítima, vou continuar firme aqui. Vou pro ortopedista que eu defendi aqui com esse braço. Tô com a minha costela, acho que é o 6º arco costal, com a leve fissura, sei lá o que foi. Ontem eu só saí porque eu não consegui respirar fundo sem sentir dor. Eu achei estranho isso e vim parar no hospital. E agradeço a equipe médica aqui do Sírio-Libanês, né, que me trataram com tanto carinho. Muito obrigado. Você publicou no Instagram uma imagem comparando o episódio do senhor de ontem com o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018 e o Trump esse ano, o atentado que ele sofreu. Eu queria que o senhor comentasse essa postagem, uma imagem do senhor. Um foi com uma bala de fuzil, o outro foi com a faca e o outro foi com a cadeira. Por que não tem isso com gente de esquerda? Sempre alguém de esquerda querendo tirar a vida ou parar alguém de direita. Vocês não são do amor, gente. Vocês querem fazer isso aqui virar Nicarágua, vocês querem fazer isso aqui virar Cuba. A gente quer isso aqui de volta. Não vai ter, não vamos arregar para comunistas. Ontem eu estava na sabatina da Jovem Pan, a Dora Kramer, onde que tem comunista? Eu refresquei a memória dela do ministro Flávio Dino, que foi empossado pelo presidente, falando, agora a gente tem um comunista de verdade. Aí refresca a memória. Nós não vamos curvar nossas cabeças para comunistas. Será no primeiro turno, o povo vai se levantar como nunca levantou aqui nessa cidade. O senhor vai amanhã no debate? Desculpa. Eu nunca falhei um debate. Eu trabalhei numa empresa de telefonia há 8 anos, nunca levei um atestado.
Eu nunca arreguei para debate igual o Datena já arregou. Eu nunca arreguei igual o Boles já arregou. Várias sabatinas e entrevistas e podcasts eles estão arregando porque lá eles não controlam o ambiente. Como eles não conseguem controlar o ambiente, eles arregam. Eu não arrego para nada. Ontem estava fluindo super bem até o Datena praticar aquela agressão verbal contra mim. É fácil você me chamar de ladrão e tudo. Você não tem uma prova, cara. Nunca toquei em nada de ninguém. Essa relação com 18 anos era uma relação de trabalho. Se eu fosse um ladrão, eu não teria 13 anos de carteira assinada. No mesmo ano que aconteceu essa merda na minha vida, eu estava lá trabalhando de atendente de call center e fiquei quase 8 anos numa companhia. Vocês vão insistir nessa tese, mas eu não vou afinar, não vou dar um passo para trás. Se eu fosse arregão igual você, Datena, eu tinha corrido dessa cadeirada, eu fiquei ali como um cordeiro, uma oferta pro povo. Eu não corro de jeito nenhum. Candidato, o senhor falou em pedir um deferimento da candidatura e outras medidas. O que mais que você fez? Cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, tava na cadeia. Se fosse eu ali, mesmo rico, com esse consórcio comunista do Brasil, eu duvido se eu não ia sair algemado dali. Nenhum partido procurou o senhor ou outro candidato, se solidarizou? Eu não estou entendendo nada. Perguntou como o senhor está? Não perguntaram, absolutamente. Esse futuro ex-prefeito, essa banana de pijama, falou ainda que eu corri. Ele viu eu com insuficiência ali de respiração. Eu percebi na hora que eu voltei, eu coloquei a mão aqui, ainda está com uma certa dor aqui nessa costela. Não faz sentido os caras serem tão canalhas assim. Eu esperava pelo menos que a Marina, pelo menos, desse um aceno. Que isso, Marina? 30 moedas de prata foram o suficiente já? Não entendi seu comportamento. É só uma vontade de estar no debate. Depois desse episódio, o senhor pensa... Rapaz, aqui é homem da quebrada, aqui vai pra cima. Que dia? Que tom que o senhor pretende adotar depois desse incidente? O tom é em busca da liberdade. Se for pra apanhar, eu vou apanhar. Se for pra cuspir na minha cara, pode cuspir. Eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Datena, mas pra vocês verem, eu tô aqui como oferta. Eu não vou curvar minha cabeça pra esses comunistas. As provocações vão continuar? A provocação foi ele que não suportou, ele que não é homem, continua não sendo homem pra sustentar o que fala. Eles falaram que o senhor agiu de forma proposital justamente... Proposital? É só começar, pega a fita de ontem, antes de começar o debate, ele falando que queria me agredir. Quem é que é premeditado? É eu que entro na cabeça das pessoas ou é ele que estava de forma premeditada? Pega lá no Flow ele falando que ele arrependeu de não ter me agredido. Eu saí da minha... Até hoje eu quebrei uma regra nesse debate que foi mostrar a carteira de trabalho para um vagabundo. Única regra que eu quebrei até hoje. Ontem eu saí, o debate continuou civilizado. Ontem o Banana estava chamando o Boles de cheirador. Continuaram as agressões. Eu que estou fazendo isso. Única regra de todos os debates que eu quebrei até agora foi mostrar a carteira de trabalho para um vagabundo, um invasor de terra. As pessoas lutam por gerações para ter seus imóveis, várias famílias, esse vagabundo invade. Esse depredador de patrimônio público. Se deram 17 anos de cadeia para quem quebrou o Congresso Nacional, quem entrou no STF no 8 de janeiro, tem que dar 17 anos de cadeia para esse vagabundo, ele quebrou a Fiesp. A Polícia Federal indiciou o Janones, você tinha a chance de moralizar a política, você é um apoiador de peculato, artigo 312 do Código Penal. Ô Datena, isso aqui que você fez é uma tentativa de homicídio, cara. Você acerta, bem acertado a cabeça de uma pessoa morre, cara. Que loucura é essa? Quem é você? Você nunca mais volte pra televisão, vá cuidar da sua saúde e da sua vida, porque São Paulo não precisa de um maluco igual você.